Olá, queridos, esse é o nosso Comece Bem. Eu quero compartilhar com vocês, dando uma palavra de motivação e de certeza para o seu coração. Não temas, creia somente, não tenha dúvida, creia somente. Assim diz a palavra de Deus para nós em Êxodo capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Quando eu era criança, gostava muito quando meu pai me contava as histórias da Bíblia. Eu ficava impressionado da maneira como ele didaticamente compartilhava, e ele fazia contando capítulos para a gente. Ele sentava conosco e contava um capítulo hoje, depois no outro dia ele contava um outro, e assim até terminar toda a história. E eu me lembro como se fosse ainda hoje, quando ele compartilhou conosco a história de Israel, quando Deus chamou Moisés para tirar o seu povo do Egito, para prestar a ele culto. E esse texto ele marca um dos momentos assim de decisão mais importante, quando o líder Moisés chega diante de uma situação aparentemente insolúvel e o povo começa a clamar. E é natural que diante de situações que sejam aparentemente difíceis ou impossíveis de resolver, a gente veja pessoas aí que estão desesperadas. A tendência nossa é encher o nosso coração de desespero, de angústia e de ansiedade. E quando aquele povo começa a fazer aquela motinação toda, Moisés olha para Deus e diz: Deus, o que eu vou fazer? Começa a clamar a Deus de uma forma assim grande. Deus fala assim: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Então essa ordem de Deus, em outras palavras, ela está dizendo para Moisés e para mim e a você também: não fique com dúvida. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu problema? Creia tão somente. Se Deus está na direção da nossa vida, se Ele está conduzindo a nossa história, se Ele é o Senhor da nossa família, por que nós iremos temer? Ainda que estejamos diante de uma situação que seja aparentemente impossível, talvez uma falta de dinheiro que chegou diante da nossa casa, talvez uma doença crônica que visitou a nossa família, talvez até mesmo um luto que nós acreditemos que vamos ter dificuldade para superar e atravessar, mas em toda e qualquer situação, nós temos que aprender a confiar que Deus vai nos dar a direção. E essa foi a palavra de ordem de Deus para Moisés. Moisés, fala para o povo caminhar, marchar confiantemente, porque eles irão atravessar o mar em seco. E mais para frente Deus disse que o propósito dessa travessia era para que o seu nome fosse glorificado e que toda a nação de Israel, como também os egípcios, pudessem saber que Ele, tão somente Ele, é o Senhor. Muitas vezes na nossa vida também Deus permite situações para que nós consigamos crer, confiar e entender que Deus não perdeu jamais o controle e que essas coisas fazem parte também até mesmo de uma didática dele para ensinar ao nosso coração como continuar confiando nele, continuar crendo que as suas promessas são reais e verdadeiras para cada um de nós. Então não tenha dúvida, creia tão somente, confie em Deus, prossiga em frente, crendo que a sua casa, a sua vida está na direção dele. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, louvamos o teu nome e te bendizemos porque podemos ter a certeza da tua presença e da sua direção na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.